Pessoal, seja bem-vindo ao canal Física com Edu. Eu sou o professor Eduardo e hoje vamos dar continuidade ao conteúdo de dilatação térmica. Hoje, pessoal, eu vou falar a respeito da dilatação superficial, tá bom? Dilatação superficial. Na aula passada, a gente falou a respeito sobre dilatação linear. Na verdade, respondemos um exercício também sobre dilatação linear. E hoje iremos falar a respeito da dilatação superficial. Primeiramente, pessoal, é importante a gente ressaltar que a dilatação ela ocorre tanto em comprimento, largura e altura, mas geralmente para princípios, análise física, nós temos tipos de dilatações que são linear, superficial e volumétrica. A linear, o aumento é só em uma dimensão, né? Por exemplo, comprimento. Então, já a superficial, que é essa agora que vamos falar, significa que esse aumento será em duas dimensões, ou seja, seria aqui nessa dimensão e nessa dimensão. Então significa que vai ter um aumento, vai ter uma dilatação, tá bom, pessoal? Como assim, professor, vai ter uma dilatação? Imagine que essa daqui é uma determinada chapa, tá bom, pessoal? Essa daqui é uma chapa. Essa chapa pode ser uma chapa metálica, tá? E o que vai acontecer? Essa chapa metálica ela vai ser exposta a uma fonte de calor, tá? Ela foi exposta ao que? Uma fonte de calor. E devido à alta temperatura, a essa variação de temperatura, essa chapa ela sofreu uma determinada variação, ou seja, significa que ela teve um aumento. Imagine que esses traços que eu estou descrevendo aqui seja basicamente o aumento que ela teve, tá bom, pessoal? Então, ou seja, ela teve uma chamada variação. Então, aqui essa chapa metálica ocorreu uma chamada variação. Variação superficial, tá? Superficial. É importante a gente ter esta compreensão, a variação superficial. E professor, como que eu calculo essa minha variação superficial? Então vamos lá, pessoal, tentar entender direitinho. Então, na aula passada eu falei que a variação linear é descrita da seguinte maneira: ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes Δθ. Ou seja, seria o comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação da temperatura. Nesta aula agora também nós vamos seguir um padrão parecido com esse, só que em vez de escrever nesse formalismo ΔL, nós vamos usar umas outras expressões. Como assim, professor? Agora vai ser da seguinte maneira: vamos dizer que essa área ela tem uma determinada superfície inicial que eu vou descrever por S0. Essa variação eu vou escrever por ΔS, tá bom? E ela tem um coeficiente também de dilatação. Esse coeficiente de dilatação eu vou chamar de beta, combinado? E ela também sofre variação de temperatura, tá bom? Que seria o nosso delta θ, combinado? Então, uma nova expressão seria da seguinte maneira: seria ΔS é igual a S0 vezes beta vezes Δθ. É importante nesse momento salientar que o meu beta, tá? O meu beta, ele significa o que? O beta nada mais é que duas vezes o coeficiente de dilatação linear. Ou seja, se o meu alfa for, por exemplo, se for uma
uma chapa, digamos que seja uma chapa de alumínio, tá? Digamos que essa chapa apresentada seja de alumínio. Então, o coeficiente linear do alumínio é 22 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, beleza? Então, quanto que seria o meu beta? Meu beta seria 44, multiplicaria por 2 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. É importante a gente ter isso em mente, tá bom, pessoal? Então, assim seria uma das maneiras de eu calcular meu coeficiente de dilatação, tá? Superficial. Então, só ressaltando, esse daqui é o coeficiente de dilatação superficial. Então, beta, beleza? É o coeficiente de dilatação superficial, tá? Superficial. É importante a gente saber disso, tá bom? Vamos fazer um determinado exemplinho para a gente poder entender realmente esse assunto. Então, vamos lá, vamos fazer um exemplo para a gente poder entender. Então, imagine, pessoal, a seguinte situação. Exemplo. Imagine que nós temos uma determinada chapa, tá bom, pessoal? Vou colocar essa chapa aqui, só um momento. Uma determinada chapa. Digamos que essa chapa seja uma chapa de cobre, tá? Então, você vai imaginar que essa chapa, só um momento. Imagine que essa seja uma chapa de cobre, tá? Cobre. É importante salientar, tá bom? Então, o que acontece? A chapa de cobre, pessoal, ela tem um coeficiente de dilatação, tá bom? E esse coeficiente de dilatação, que é o beta, ele é igual a quanto? 17, tá? 17 vezes 10 a menos 6. Na verdade, perdão, só fazendo uma ressalva aqui, na verdade, não é o beta, eu só reproduzi bem aqui novamente para um entendimento, tá? É o seguinte, eu tenho essa chapa e ela tem um coeficiente de dilatação, tá? O coeficiente de dilatação alfa igual a 17 vezes 10, tá? A menos 6 graus Celsius a menos 1, tá bom, pessoal? Importante a gente saber disso, tá? Ok. Então, eu já sei que ela tem essa chapa, tem um coeficiente de dilatação alfa. Ok. Ela também, pessoal, tem uma variação, tá? Uma variação de temperatura delta θ de igual a, vamos dizer que 110 graus Celsius, tá? 110 graus Celsius. É importante a gente se atentar a esses detalhes, tá? Ok. Ela tem uma superfície inicial, tá? Uma superfície inicial, deixa eu pegar aqui, vamos dizer que essa superfície inicial seja de 20 centímetros, tá? Superfície inicial de 20 centímetros. Ok. E a pergunta é o seguinte, qual, né? Deixa eu só corrigir aqui. Qual a variação? Qual a variação sofrida pela chapa? Então, o que ele está querendo, pessoal? Ele está querendo, na verdade, o nosso chamado ΔS. Qual é essa variação? E aí, pessoal, como que a gente vai calcular essa variação? Então,
vai ser calculado da seguinte maneira, tá bom, pessoal? Só um momento e vamos lá. A expressão, a fórmula é ΔS igual a S0 vezes o beta vezes Δθ. Combinado? Beleza. ΔS eu não tenho, eu tô querendo. Mas o S0 eu sei que foi 20 centímetros vezes o beta. Lembre que eu disse que o beta ele é 2 vezes o alfa, tá? Ou o alfa, isso, coeficiente de dilatação linear. Então, o beta é igual a 2 vezes 17 vezes 10 a menos 6. Então, 2 vezes 17 vai dar quanto? Vai dar 34, correto? 2 vezes 7, 14. Vai 1, 2, 1, 2, 1, 3. Então, vai dar 34 vezes 10 a menos 6. 34 vezes 10 a menos 6. Grau Celsius a menos 1 vezes a variação de temperatura, que foi quanto? Que foi 110. Pronto, pessoal. Agora é só responder, tá? Aí a gente vai responder aqui. Eu tenho 34 e aqui eu tenho 20, tá? Vamos lá. 0 vezes 4 é 0. 0 vezes 3 é 0. 2 vezes 4 é 8. 2 vezes 3 vai dar 6. 0, 8, 6. 680. Então eu tenho 680 vezes 10 a menos 6 vezes 110, tá bom? Aí como que a gente vai fazer, pessoal? Nós vamos continuar o cálculo. Agora vai ser da seguinte maneira. Eu vou pegar 680 vezes 110. Para melhorar, pessoal, esse cálculo eu vou fazer o seguinte. Eu quero que vocês prestem atenção aqui nisso e nisso, que eu vou transformar em notação científica. Então, reescrevendo, eu vou botar ΔS, vai ficar igual ao seguinte maneira. Vai ficar 68, tá? Vezes 10 a 1, vezes 10 a menos 6, vezes 11, vezes 10 a 1. Porque fica mais prático eu responder isso agora. Então, eu vou pegar agora 68. Vou pegar 11 vezes 68. Então, vai ficar muito mais fácil, pessoal, essa expressão agora. Então, 1 vezes 8 dá 8. 1 vezes 6 dá 6. 1 vezes 8 dá 8. 1 vezes 6 dá 6. Então, vai ficar 8, 14, vai 1. Dá 14 não, dá 7, quer dizer, viu? Beleza, 748. Então, ΔS é igual a 748 vezes quanto, pessoal? Agora nós vamos resolver essa expressãozinha aqui, né? Vamos prestar atenção aqui que eu tenho aqui isto, eu tenho isto e eu tenho isto, tá bom? Bases iguais, conserva a base, vamos resolver os expoentes. Então, eu tenho 1 menos 6 mais 1. Isso dá um total de quanto? 1 menos 6 dá menos 5. Menos 5 com mais 1 dá menos 4. Então, eu tenho vezes 10 a menos 4. Tá bom, pessoal? Isso é importante. Agora, eu vou colocar na notação científica entre 0 e 10, tá? Então, como que vai ficar a minha expressão ΔS é igual a... Eu vou ter que andar, pessoal, duas casas para cá. Então, vai ficar 7,48 vezes. Se eu diminuo aqui, eu tenho que aumentar aqui. Então, vai ficar 10 a menos 2, tá? Menos 2 o quê? Centímetros, tá, pessoal? É bom ressaltar isso daí, porque minha superfície inicial, ela, o que? Está em centímetros. Aí, então, pessoal, esse daqui é o conteúdo referente à dilatação, tá bom? Só quero ressaltar que aqui ocorre em duas dimensões. Isso é também importante você entender que a dilatação superficial ela ocorre em que duas dimensões, tá bom? Então é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar o vídeo, comentar, tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês e tchau. Fui.